Atos 4:31. Ainda assentados, os irmãos poderiam ler comigo esse verso? Leiamos todos juntos então. Atos 4:31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. A palavra que me chama muito a atenção neste verso, embora haja muitas palavras muito importantes aqui, é a palavra intrepidez. Intrepidez. Isto é, a ausência do medo, a presença da coragem, da ousadia, de, no poder do Espírito Santo, anunciar a palavra de Deus. Irmãos, acredito que nós não anunciemos a palavra de Deus porque não temos essa intrepidez. Acredito que nós nos calamos, que nós deixamos oportunidades passarem, porque temos medo. Temos medo de evangelizar. Vocês podem estar certos, da maneira que o Senhor disse que tinha muito povo nas cidades onde o apóstolo Paulo ia pregar o Evangelho, o Senhor tem muito povo nessa cidade de Santo André, arredores, aonde alcançar a nossa influência. Mas nós temos medo. Nós temos medo, irmãos, basicamente porque nós somos pecadores. Eu vou precisar que você me acompanhe em alguns textos bíblicos, alguns você conhece, você sabe de cor talvez, mas eu preciso que você vá até lá. Então, outro texto muito conhecido é o de Mateus capítulo 28. Eu não vou pregar nele, mas vou mencioná-lo. Mateus 28, eu gostaria que você olhasse para ele e observasse o que quero mencionar, quando eu digo que nós somos pecadores. O que é o pecado? O pecado é a desobediência à lei de Deus. O que Deus disse para fazer e nós não fazemos, implica pecado. O que Deus diz para nós não fazermos e fazemos, implica pecado. Logo, pecado é a desobediência a Deus. Agora observem, por favor, quem é que está dizendo o que está aqui em Mateus 28, versos 19 e 20, exatamente. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ora, se pecado é não fazer o que Ele mandou fazer, somos todos pecadores, ainda que salvos em Cristo Jesus, porque nós não evangelizamos. Evangelizar, meus irmãos, não é uma questão para evangelistas, é para crentes em Cristo Jesus. Os crentes no Senhor Jesus, os redimidos, receberam dele uma ordem. A ordem é: preguem o Evangelho, ensinem, façam discípulos. E quando nós não o fazemos, o que estamos consumando diante de Deus? Pecado. Somos pecadores, continuamos pecadores. E pecadores como nós somos, nós temos medo. Temos medo, irmãos. Por favor, irmãos, não se acovardem de irem aos textos. Vamos lá para o primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Nós vamos passar por vários textos. Eu peço que você, por favor, me acompanhe. Primeiro dos Reis 19, textos conhecidos, todos os textos conhecidos. Elias havia acabado de testemunhar o Senhor fazendo cair fogo do céu sobre o altar, vencido 400 profetas de Baal,
a espada e com apoio do povo. E ainda assim, tinha medo. E um medo tamanho da morte, que fugiu e se escondeu. E você olha lá para o capítulo 19 do primeiro livro dos Reis, e vê lá nos versos 13 e 14, ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Essa parte é muito significativa. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Eu tenho medo de morrer, meu Deus. Deus então diz a ele: vai, no verso 15, faz isto, isto e isto. E 18: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Você não está só. Final do verso 14: e eu fiquei só, e querem tirar minha vida. Está com medo de quê, Elias? Está com medo de quê, meu irmão? Vai pregar o evangelho, você acha que as pessoas vão te matar no Brasil por causa do evangelho? Então, se isso acontecer, a morte será mais forte do que a tua vida em Cristo. Que medo de morrer é esse que nós temos? Que vontade de nos preservarmos é essa que nós temos, que é maior do que o nosso amor por Cristo Jesus? Somos pecadores, temos medo de morrer, temos medo, irmãos, do insucesso. Atos 18, vamos lá, vamos até o livro de Atos, capítulo 18, ver um campeão do evangelho, certamente com medo do insucesso. Atos 18. Um campeão com medo do insucesso. Paulo está em Corinto, 18 a partir do 5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício, justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse: o que lhe disse, irmãos? Não temas! Pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Medo de que, ao pregar o evangelho, havendo resistência na sinagoga, ele saindo para outro ambiente, ali houvesse algum tipo de decréscimo, algum problema na resposta ao evangelho, e então ele fosse um evangelista mal sucedido. Medo de pregar o evangelho e não ver os frutos, medo de sair, falar e as pessoas não crerem. Não temas, fala e não te cales, pois tenho nesta cidade muito povo. Irmãos, não temos que ter medo de pregar o evangelho, ainda que o resultado não venha diante de nós.
O Senhor é que tem o povo. E o Senhor utiliza a nossa pregação para trazer os crentes, os eleitos para a vida, para a comunhão com Deus, para a comunhão com a igreja e a adoração a Deus. Não tenham medo, não tenham medo do insucesso. Cristãos são evangelistas. Cristãos não precisam ter medo da morte, não precisam ter medo do insucesso. Ainda em Atos, capítulo 13, volte algumas páginas, por favor. Os cristãos têm medo do diabo. O Senhor Jesus disse: não tenham medo de quem pode matar o corpo, temam antes aquele que pode, além de tirar a vida do corpo, lançar o alma no inferno. Isto é, temam a Deus. Mas nós, dizendo que tememos a Deus, tememos o diabo. Temos muito medo do diabo. Esquecemos com quem estamos, o eterno e todo-poderoso Deus. Então, com medo do diabo, nós recuamos da pregação do Evangelho. Eu não terei tempo de ler, mas você poderá olhar o texto e se recordar. Em Atos capítulo 13, comissionados pelo Espírito Santo, os apóstolos, aqui digo Paulo e Barnabé, que aqui também é chamado apóstolo no livro de Atos, vão pregar o Evangelho, vão fazer missões. E chegam até o território da Salamina. E estão ali pregando o Evangelho e são resistidos por um mágico, Elimas. E resistidos por ele, são, no poder do Espírito, na boca de Paulo, testemunhas do poder de Deus para a libertação de alguém e para a viabilização da pregação do Evangelho. Verso 9: todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Quem estava ali? Paulo, Barnabé, e os acompanhava um jovem chamado João Marcos. João Marcos viu aquilo acontecer e certamente teve medo. Porque se Paulo fala assim com essa autoridade, será que eu poderei falar também? Eu, tão novo, tão fraco, tão insignificante na fé, será que poderei falar? E então o que acontece? Observe o verso 13. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Veja, os pais dele não estavam doentes, não. Ele não teve que resolver algum problema inadiável. Tanto é assim que depois, no capítulo 15, Paulo vai ter uma grave discussão com Barnabé, porque Barnabé ainda queria levar o João Marcos com ele, e Paulo falou: esse não, se acovardou diante da missão. Medo do diabo. Aqueles que estão em Cristo Jesus sabem em quem tem crido, sabem quem é que os sustenta, que os motiva, da onde saíram. Não precisam temer ao diabo. Não confunda respeito com medo. Lutadores se enfrentam, e se um deles tiver medo, creia-me, já entrou na luta derrotado. Respeitamos o inimigo porque ele é mais forte do que nós, mas nós não entramos na luta sozinhos. Entramos com Cristo, e Cristo é o vencedor. Não há por que temer o diabo. Temos medo dos homens, irmãos. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4.
versículos 1 a 5. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Por que é que Paulo precisa conjurar Timóteo? Porque ele precisa instar e dizer: prega a palavra. Porque Timóteo olhava para as pessoas ao seu redor e pensava: vai ser difícil, as pessoas não vão querer ouvir, elas são fortes, elas estão pensando em outra coisa, elas querem falar de futebol, querem contar piada do presidente, elas querem fazer alguma coisa que não é o que eu preciso falar para elas, mas eu tenho medo de que eles me ultrajem, me ridicularizem. Eu tenho medo do que eles possam fazer comigo por eu ser cristão. Não tenha medo dos homens. Não importa que homem se levante contra você. Prega a palavra. Pregar a palavra, aproveitando a oportunidade para inserir aqui, não é dizer: vou orar por você. Pregar a palavra é dizer o evangelho, é dizer que as pessoas estão perdidas nos seus pecados, que elas estão mortas e são ofensoras de Deus, e que o resultado disso é a eternidade infernal por causa do seu pecado diante do justo juiz. Você ama alguém, você prega a palavra, porque você quer que aquela pessoa infeliz, crendo em Cristo Jesus, seja resgatada do caminho que está para um novo caminho de luz, a luz de Cristo Jesus, que mencionamos em Gênesis e no Apocalipse, que ilumina a vida e tira a gente das trevas. Não tenha medo das pessoas, tenha amor a Deus e a elas, e pregue a palavra de Deus. Medo da morte, medo do insucesso, medo do diabo, medo dos homens. Medo. Quando os discípulos oraram, o lugar tremeu. No poder do Espírito Santo, com intrepidez, sem medo, com coragem, pregavam a palavra de Deus. E nós temos garantias, irmãos. Temos garantias a esse respeito. Se nós voltarmos lá para Mateus 28, verso 20, nós veremos algo que é uma garantia tremenda. Você não precisa nem abrir lá se não quiser. O final do verso 20 é Jesus dizendo assim: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, quem está comigo e com você? Com a igreja? Senhor Jesus. E aí, vai ter medo de quê? É pouco? Então saiba que se você for preso, for presa, e tiver que testemunhar do Senhor Jesus, Evangelho segundo Marcos, capítulo 13, versículo 11, e tiver que testemunhar do Senhor Jesus, Marcos 13, 11, quando pois vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Medo do quê, meus irmãos? Não, mas eu não vou saber o que dizer. Você é crente, então confia no Senhor, e você vai ser iluminado para lembrar a palavra e falar o que deve ser dito. A palavra de Deus para os perdidos.
Não sei. Espera aí, você não sabe? Ou pensa que não sabe? Mas o Espírito Santo tem feito guardar no seu coração essa palavra que você ouve a cada domingo, esta que você lê durante a semana, e embora você talvez não esteja tão articulado para poder falar, o Espírito Santo está com você e vai lhe dar o que tem que ser dito. Você crê? Há mais garantias? Há. Eu volto para Atos 13, versos 44 a 48, por favor, é um dos nossos últimos textos. Atos 13, 44 a 48. Passo a ler. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Porque o Senhor assim nolo determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. Atente aí agora. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Temos garantias, irmãos. A palavra que pregarmos será crida pelos eleitos para a vida. Você não precisa que todos creiam ao seu redor, afinal de contas você não sabe quem é, não sabe quem crerá. Mas você sabe que ao pregar a palavra, os eleitos que a ouvirem, crerão. Garantias. O Senhor está conosco, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito nos dando palavra. O Senhor está conosco, irmãos, e Ele poderosamente nos dá condições de ver os eleitos surgindo para a vida. E eu saltei um passo aqui, só vou mencionar para vocês. Lá em Mateus 16, quando o Senhor Jesus dizia: Pedro, tu és pedra, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, mencionando a rocha como Ele mesmo, mencionando a rocha como aquela confissão: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo diz: sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Garantias. Medo do quê? O que nos falta então, irmãos? Nos falta crermos que de fato o Senhor está conosco, que de fato o Senhor nos concedeu o poder para sermos suas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Nos falta crer que Ele fez isso e continuar crendo, porque o justo vive por fé, de fé em fé caminha o justo, e crendo, desfrutar da bênção, da capacitação, do poder do Espírito Santo, para que com intrepidez testemunhemos de Jesus.